A graça e a paz do Senhor, amém? Nosso Deus é tão maravilhoso, nosso Deus é tão amoroso, nosso Deus é tão perfeito, nosso Deus é tão santo, nosso Deus é tão majestoso, nosso Deus é tão misericordioso. Você está aqui porque Ele é tudo isso. Você crê nisso? Agora de manhã eu estava orando e estava pensando assim, se Deus fosse me tratar de acordo com as minhas ações e com os meus sentimentos, eu não estaria viva. Mas é por causa da misericórdia dEle, do amor dEle, da grandeza dEle que você está aqui. E hoje é um encontro com o Senhor muito especial. Porque o Espírito Santo separou esse momento que você para tudo, e aí eu vou te convidar a trazer a sua mente para cá. Porque a sua mente não vai querer estar aqui. Eu sempre falo isso. A sua mente vai dar uma fugidinha para o amanhã, ou para o almoço, ou para a tarde, ou para a noite, ou para alguma coisa que você vai precisar resolver ainda essa semana. Mas peça para o Espírito Santo de Deus te ajudar a estar aqui para ouvir e receber aquilo que o Senhor quer falar com a sua vida. Não resista à voz do Senhor. Quem sou eu? Eu sou só uma serva do Senhor, pequena, muito falha, mas é a grandeza do Senhor que se faz presente nesse lugar. É a santidade do Senhor, é a majestade do Senhor, é a misericórdia do Senhor que se faz presente nesse lugar. Amém? Glórias ao Senhor por isso. Obrigado, minha querida. E eu fiquei pensando entre muitas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. E uma das coisas que Deus tratou muito ao meu coração esses últimos dias é sobre o propósito que Ele tem para todas as coisas. Em Eclesiastes fala que Deus criou tudo com um propósito determinado. Tudo, absolutamente tudo. O nosso Deus é um Deus muito sábio. E você sabe que a Bíblia fala que até as folhas que caem das árvores só cai com a permissão dele. Então tudo, absolutamente tudo na sua vida e na minha vida tem um propósito. Nada é por acaso, nada. Quando você vai lá no Gênesis 1, a Bíblia fala sobre a criação. E quando Deus começa a criar, Ele cria com um propósito. Quando Ele fala, haja luz, por que Ele cria luz? Por que Ele cria luz? Porque tudo estava escuro, tudo estava um caos, não é verdade? Quando Ele traz o sol, para que é o sol? Você acha que o sol é só para te aquecer, secar a roupa que você lava, mas na natureza o sol tem uma importância enorme para o desenvolver das plantas, entre outras coisas. O sol nos traz energia, nos traz vida, assim como as estrelas, assim como a lua, assim como os mares. Tudo Deus criou com um equilíbrio, com um propósito. Tudo Deus criou com um propósito, porque Ele é soberano. Deus não faz nada por um acaso. Você acha que você está aqui nessa manhã porque é mais um domingo e é culto. Não! Você está aqui por um propósito do Senhor na sua vida. Porque Deus já começou a falar conosco a partir do momento que nós abrimos os olhos lá na sua cama. Você nem botou o seu dedinho do pé no chão e Deus já estava te dando uma oportunidade enorme de coisas grandiosas nesse dia. Amém? Então a minha introdução é: tudo que Deus cria tem um propósito. Abra em Provérbios, capítulo 16, versículo 4. A nossa reflexão, ela não vai estar apenas em um versículo, ela vai partir desse versículo, tá? E nós vamos pensar um pouquinho. Essa é uma reflexão sobre a sua vida e a minha vida. Provérbios, capítulo 16, versículo 4. Quem achou pode ler para mim, por favor. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Primeira coisa que nós descobrimos hoje: o Senhor fez todas as coisas para um fim ou para um propósito. Até a pessoa má, até a pessoa ruim,
Deus criou com um propósito. Porque às vezes você fala assim, nossa, faz tanta coisa ruim, não sei por que existe. Deus tem um propósito naquilo, que eu e você não entendemos, mas Deus tem. Às vezes eu observo algumas atitudes de alguns governantes que de alguma forma, ao meu ver, às vezes prejudica a população, o nosso país, o nosso estado, o nosso município, e eu fico pensando assim, Senhor, como é que isso pode acontecer? E eu me lembro desse versículo que Deus fala que até as coisas ruins, até as pessoas que agem de forma ruim, Deus tem um propósito naquilo. E se você olhar a história que tem na Bíblia, você vai ver que Deus levantou muitas vezes pessoas ruins, homens maus, para corrigir o próprio povo de Deus. Porque Deus está no controle da história. Agora abra a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vamos ver uma outra coisa sobre o propósito de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Quem achou pode ler. Porque nele foram criadas todas as coisas, e há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele. Olha, quero que você fique com essas duas últimas palavras do versículo. Todas as coisas foram criadas para Ele. Todas as coisas foram criadas para Deus. Jesus, aqui está falando sobre Jesus, que Jesus foi o primogênito de todas as coisas, porque a partir dele e por meio dele, todas as coisas foram criadas. Toda a vida que existe na face da terra foi criada por Deus, para Deus, com um propósito que Deus tem. E aí eu quero trazer uma reflexão para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Às vezes algumas pessoas, como o Maurício trouxe logo no início da pregação, vivem uma vida em busca da satisfação, da autossatisfação. Eu vou estudar, eu vou fazer a minha graduação, a minha pós, o meu mestrado, o meu doutorado, vou defender tese e vou ser alguém. Conquistou. Com qual propósito? Porque depois de ter tudo isso, muitas vezes a pessoa se sente vazia. Eu quero um trabalho, eu vou estudar, eu vou ter uma profissão que me leve a algum lugar. Eu estudo, me capacito, alcanço o meu trabalho, uma posição na sociedade, e algum tempo depois aquilo também gera uma insatisfação dentro da minha própria alma. Porque o propósito da sua vida e da minha vida não é simplesmente ter uma posição no mercado de trabalho, ou ter estudo, ou se casar, ou ter filhos. Esse não é o propósito principal para o qual Deus te criou e me criou. Não é o propósito principal. Tudo que Deus criou, Ele tem um objetivo principal. E as outras coisas convergem, conversam, concordam com aquele propósito do Senhor na sua e na minha vida. Eu recentemente mudei de trabalho, que era algo que eu queria muito, para que eu pudesse ter um tempo melhor, uma qualidade de vida melhor, trabalhar mais perto. E era algo que aos meus olhos demorou de acontecer, mas pelo propósito e o tempo de Deus aconteceu no tempo do Senhor. E eu mudei, agora eu estou trabalhando mais perto, da minha casa para o trabalho são 30 minutos de transporte. E aí, depois que agora eu já estou lá há um tempo, eu comecei a me questionar assim, Senhor, qual o propósito de eu estar aqui? Qual é o teu desejo para a minha vida? Porque Deus não tira você de um lugar e leva para outro simplesmente porque você vai ganhar mais. Não é esse o propósito. Deus não troca você de uma casa para outra simplesmente para te dar uma condição de moradia melhor. Não é esse o propósito. É para que onde quer que você esteja,
você possa viver o propósito que Deus tem para a sua vida. E aí eu fiquei pensando, o que mais a Bíblia diz sobre o propósito de Deus para a minha vida? E aí você vai lá em Isaías, capítulo 43, versículo 7. Isaías 43, capítulo 7. Versículo 7. Se o capítulo é 43, o versículo tem que ser o 7, né? Quem achou? Todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, os que formei e também os fiz. Esse versículo fala que todos os filhos de Deus, filhas de Deus, que foram criados por Ele, foram criados para um propósito. E aí ele dá o propósito para o qual eu e você fomos criados. Quem conseguiu identificar aí nesse versículo qual é o propósito? Para a glória de Deus. Esse é o primeiro e talvez o principal objetivo da minha e da sua vida. E eu não sei até onde você e eu temos vivido para a glória de Deus. Você tem vivido para a glória de Deus? Aí primeiro você tem que falar assim, mas o que é a glória de Deus? Né? O que é a glória de Deus? O que seria glorificar o nome de Deus? O que você acha que pode ser isso? Glorificar o nome de Deus. Dar a Ele a glória devida. O que seria isso? Obediência? Glória e obediência, elas caminham juntos, mas são a mesma coisa? Eu acho que uma é consequência da outra, né? Se eu tenho uma vida de obediência, eu faço o quê? Eu estou glorificando a Deus. Agora, se eu vivo uma vida da minha própria vida, eu estou glorificando a Deus? Vocês já sabem então o que é glorificar a Deus. Quando eu faço as minhas escolhas, eu estou glorificando a Deus? Olha aí, vocês já estão no caminho. Então, às vezes, vocês acham que vocês não sabem. Parece os alunos lá do 2º ano. Eu falo, gente, vocês sabem. Vamos lá, vamos conversar para a gente chegar nas respostas que a gente precisa? Então, a minha vida e a sua vida foi criada para glorificar a Deus. Mas isso não é para qualquer pessoa, é só para aqueles que são filhos e filhas de Deus. E lá fora tem um jargão que todo mundo é filho de Deus, e isso não é verdade. Nem todos são filhos de Deus. A pessoa que não entregou a sua vida e o seu coração ao Senhor Jesus não é filha de Deus, não é filho de Deus. Ele vai ficar muito bravo se você falar isso para ele. Mas é a Bíblia que diz isso, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia fala assim que todo aquele que o receber tem o direito de se tornar filho de Deus. Receber quem? Receber Jesus em seu coração. Então, se a pessoa não entregou o Senhor Jesus, o seu coração, se ela não entregou, ela não é filha. E tem mais coisas, né? Se a gente for puxar uma lista, o filho, ele tem as características do quê? Do pai ou da mãe. Você já viu um filho ser parecido com viver os mesmos costumes e os mesmos modos que o vizinho lá da outra esquina? Não. O seu filho vai ter o seu costume lá da sua casa. A sua filha vai ter o comportamento que tem lá na sua casa, porque ela vê isso em você. Os filhos de Deus têm atitudes que o Senhor teria. Então não adianta você dizer que é filho e eu dizer que sou filha, se eu não tenho as atitudes do Senhor. Se eu não tenho as atitudes que honram o meu pai e ao seu pai. E não sou eu que estou fazendo essa separação. Eu tenho orado pela igreja de Monte Santo. E tenho insistido muito com Deus. E eu oro por cada um de vocês. Eu falo o nome de cada um de vocês. E às vezes eu coloco umas coisas em particular. Falo assim, Senhor, se é a minha visão errada, que o Senhor mude a minha visão. Mas o meu desejo é que esse irmão e essa irmã seja firme na tua presença e cresça. E oro firmemente. E essa semana Deus falou comigo, nem todo mundo que está lá me pertence. Eu falei, me deu arrepios. E não é você que tem que separar, ele também falou isso para mim. Eu falei, glória a Deus.
Mas continue orando. Porque não é todos que estão aqui que são filhos de Deus. E a gente consegue ver pelos frutos. Não é julgar, irmão. Mas aquele irmão que está de joelho, está orando, que se dispõe, que busca, que vai atrás, é um filho de Deus. Mas um irmão que não anda nem com a ovelha é filho de Deus? Que não anda nem com o rebanho é filho de Deus? O filho de Deus anda com Deus. Tem atitudes de filho de Deus, de filha de Deus. E aí cabe a você se avaliar. Você está tendo atitude de filha de Deus? Na sua fala, no seu proceder, no caminhar com o corpo de Cristo? O pastor acabou de dar um puxão de orelha aqui. E eu falei, graças a Deus, Senhor, eu estou andando, estou procurando andar certinha. E eu sei que de vez em quando eu dou umas escorregadas. Mas o Senhor tem tratado no meu coração e eu não tenho resistido à sua voz, ao seu chamado. Porque eu sei do propósito da minha vida. E o propósito da minha vida é glorificar a Deus. O propósito da sua vida é glorificar a Deus. Quando é que eu glorifico a Deus? Quando eu reconheço quem Deus é, o que Ele fez, e eu exalto Ele. Mas como é que eu vou reconhecer aquilo que Deus é e o que Ele faz se eu não ando com Ele? Se eu não tenho uma vida com Ele? Se eu não sei quais são as ações dEle? Como é que eu vou glorificar? Sabe por que nos faltam palavras em oração? Porque nós não temos andado com Deus. Porque nós não temos caminhado com Deus. Quando você não tem palavras para orar, é porque você está tão longe do Senhor, que você tem dificuldade de conversar com Ele, de falar para Ele aquilo que você tem sentido. Quando você está perto de Deus, o seu coração se enche e transborda de uma alegria, de um gozo, de um prazer, de reconhecer a majestade de Deus, a santidade de Deus, de olhar o fim da tarde, aquele pôr do sol, que muitas vezes a Sônia até comenta, e falar, que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que grande pintor da vida, todo dia Ele faz um dia diferente para mim e para você. Você tem exaltado a Ele por isso? Você tem glorificado, dito coisas que engrandeçam e agradeçam ao Senhor pelo que Ele tem feito? Olha, Ele te deu o sol hoje, passamos dias de tão frio esses dias atrás. E você olhar e falar, Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é majestoso. Só quem realmente tem isso no coração, que consegue ter palavras de gratidão, de louvor, de glorificar a Deus. E você não faz isso por obrigação, você faz isso espontaneamente, porque isso flui do seu coração. Se do teu coração, da tua mente não tem surtido, não tem surgido palavras que glorifiquem a Deus, é porque você não tem contemplado a beleza do Senhor. O meu coração se entristece, dói quando a gente se reúne para orar e eu só vejo pedido. Eu fico um pouco triste, porque a Bíblia fala que Deus nos dá tudo do que nós necessitamos. A palavra de Deus fala que Deus nos dá. E às vezes nós esquecemos no momento de comunhão de agradecer, de glorificar pela vida, pelo sol, por abrir os olhos, por estar com saúde, por ter um lar, por ter um abrigo, por ter o sustento. Tenho certeza que nenhuma das casas de vocês tem faltado pão. Nenhuma das casas de vocês tem faltado a provisão do Senhor. Mas a pessoa que quer glorificar a Deus com a sua própria vida, exalta isso todos os dias. Exalta o Senhor todos os dias por isso. Mas de manhã, logo cedo, Senhor, abençoa o meu dia. Aposto que todo mundo tem essa frase na oração. Logo cedo, tem ou não tem? Não é um pedido? Abençoa o meu dia. Mas quantas vezes eu e você acordamos glorificando, Senhor, louvado seja o teu nome por mais um dia. Bendito seja o Senhor, o grande Deus, por abrir os meus olhos, por me oportunizar mais um dia.
Nós precisamos mudar a nossa forma de nos relacionarmos com Deus, e ela só vai mudar a partir do momento que eu estiver perto do Senhor. Só vai acontecer se eu estiver próximo ao Senhor. Glorificar a Deus é adorá-lo. Adorá-lo pelo que Ele é, pela santidade, pela majestade, pela salvação, pelo amor, pela misericórdia. É adorar a Deus com tudo que você tem. A minha mãe ensinava um cântico para a gente quando a gente era criança, que ele dizia assim, que se me faltar a voz, eu vou te louvar com os pés, e se me faltar os pés, eu vou te louvar com as mãos, e se me faltar as mãos, eu te louvo com a alma, e se me faltar a alma, é porque contigo eu já estou. Ele fala, te louvo de coração, eu te louvo com a voz. Te louvo de coração, eu te louvo com a voz. E se me faltar a voz, eu te louvo com os pés. E se me faltar os pés, eu te louvo com as mãos. E se me faltar as mãos, eu te louvo com a alma. E se me faltar a alma, é porque contigo estou. Você tem louvado ao Senhor com tudo que você tem? Quando você pega um alimento e doa ao que alguém precisa, você está louvando ao Senhor com as suas mãos. Quando você olha alguém necessitado e você faz uma oração, você está louvando ao Senhor com a tua alma. Quando você vê uma pessoa necessitada de ajuda e você se levanta e vai, você está louvando ao Senhor com os teus pés. E quando você não tiver nada disso para louvar o Senhor, é porque com Ele eu anseio que você esteja. Se você viver uma vida com o Senhor, você vai se encontrar com o Senhor na eternidade, naquele lugar maravilhoso que Ele está preparando para mim e para você. Mas se aqui você escolhe viver a sua própria vida, então dificilmente você vai ter uma morada com o Senhor lá no céu. E eu preciso adorar o Senhor com tudo que eu tenho, com tudo. Quando Deus pediu para Moisés, deu orientação de como construir uma tenda do encontro com o Senhor, Ele deu detalhes de tudo que deveria ser feito. Cada coisa, cada cor, cada tamanho, cada posição, tudo. Porque o local que eles iam adorar era um local santo, era um local sagrado. Agora você imagina o quão sério e importante deve ser a nossa adoração ao Senhor. E a adoração, irmãos, ela não é chegar aqui, cantar louvores e gritar e orar. Ela vai além disso. Ela é através das nossas ações, das nossas atitudes, todos os dias. Como eu acabei de cantar, com as nossas mãos, com os nossos pés, com os nossos olhos. Quando você empresta os seus ouvidos para alguém te ouvir, aliás, para você ouvir alguém, você está louvando ao Senhor. Aí você fala, nossa, mas eu não fiz nada. Você está sendo ouvinte. E quantas pessoas precisam falar? E você não precisa dar conselho nenhum, você só precisa orar e colocar diante dos pés do Senhor. Nós só adoramos ao Senhor se nós o amarmos de todo o nosso coração. É muito improvável você adorar o Senhor se você não amar. A gente fazer algo bom para quem a gente não conhece é difícil. É um ensinamento da palavra, é difícil, é uma prática que nós temos que ter. E como é que a gente vai adorar aquilo que a gente não conhece? Não é verdade? Como é que você vai adorar quem você não conhece? Por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, Deus deu um mandamento para nós. Olha lá, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser. Ame ao Senhor, o teu Deus,
de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças, com tudo que há em você. Mesmo não tendo vontade de levantar cedo e vir à igreja no domingo de manhã, ame ao Senhor teu Deus, vista a sua melhor roupa e fala: carne, você vai, porque o meu Deus merece. E oferte ao Senhor a sua melhor adoração, o seu melhor louvor, porque esse dia é único, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Adorar, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Eu acho que a maioria de nós não temos amado o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Porque se nós tivéssemos esse amor 100%, a nossa comunidade não seria como ela está. A gente não precisaria ouvir essa bronca que nós ouvimos aqui no início. Porque aqueles que estão participando frequentemente na reunião dos lares, amém, parabéns, glória a Deus. Mas você é chamado para orar por aquele que não está. E convidar, e convocar. Porque é tempo de crescimento, é tempo de Deus, que Deus está restaurando a igreja de Monte Santo. E Ele começa a restaurar a partir da sua vida e da minha vida. Para que nós possamos ser luz lá fora. Onde quer que nós estejamos. Quando eu amo a Deus, em primeiro lugar, quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, as minhas prioridades mudam. O propósito da minha vida, ele é vivido. Eu adoro a Deus, eu glorifico a Deus quando eu amo a Deus acima de todas as coisas. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas. Faça uma reflexão agora, você e você mesmo. Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Acima da sua própria vida? Acima da sua família? Acima do seu trabalho? Acho que foi ontem. Nós estávamos conversando e eu falava justamente sobre eu ter de fazer alguma coisa para... Eu nem me lembro exatamente, eu sei que o Pedro me deu uma assim, caprichada de dizer assim: mãe, se Deus é o centro da sua vida, está no controle da sua vida, você não precisa se preocupar com tudo isso, porque Ele é a prioridade. Foi alguma coisa nesse sentido, e eu falei, nossa, até me engasguei na hora, porque eu falei, não foi bem isso que eu pensei, mas tudo bem, porque eu estava indo para uma linha racional, carnal, materialista, que eu deveria trabalhar, que eu deveria... foi alguma coisa do sentido assim, a prefeitura, de vez em quando, a prefeitura de lá, ela já teve épocas em que ela deixou de pagar os funcionários públicos, por questões políticas, por questões... orçamentárias. E aí eu falei, eu preciso arrumar um outro trabalho. Eu estava falando justamente disso em casa, porque caso eles faltem, eu tenho uma outra opção, né? Olha eu, Cláudia, querendo estar no controle, né, Fernanda? Que foi o que a irmã Fernanda falou domingo passado. Olha eu querendo ter o controle da situação. E aí o Pedro falou, mãe, mas se é Deus que provê, você não tem que se preocupar com isso. Véu. Eu entortei na hora, engasguei e fiquei ali perdida. Por quê? Porque eu digo que eu amo a Deus, confio em Deus, dependo de Deus, mas eu estou procurando formas e meios de me manter firme, de manter em pé, de manter o sustento, de ter a minha própria condição, porque eu não confio que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Grandioso, tem provido cada detalhe da minha vida. Irmãos, isso é sério, porque a gente vive uma vida dizendo que confia no Senhor, mas no momento que a gente entra em enfermidade, a gente também entra em desespero. No momento que a gente é dispensado do trabalho, a gente entra em desespero. No momento que o nosso carro quebra e não tem dinheiro na conta, a gente fala, e agora? Eu já falo, encosta o carro e vamos andar de a pé. Não gasto, não tenho... Um tempo atrás eu falei isso. Porque eu quero resolver do meu próprio jeito.
Eu não confio que o Deus a quem eu amo, a quem eu sirvo, vai suprir. Se Ele mandou a enfermidade, se Ele permitiu a enfermidade, é porque Ele vai prover a cura. Às vezes a enfermidade que Deus coloca na minha vida não é para uma cura física, é para uma cura espiritual, para uma dependência do Senhor, para eu amadurecer no Senhor, para que eu realmente comece a amá-lo, independente de ter saúde ou não, independente de ter emprego ou não. Se entrasse alguém aqui por essa porta e perguntasse hoje: você serve a Jesus e você é morto. Se você negar a Jesus, você sai daqui. Qual seria a sua resposta? Eu aceitaria. Eu diria que eu serviria a Jesus e morreria por Ele. Será, irmão? Será? Me lembra a passagem de Pedro, quando ele fala para Jesus: Jesus, eu não vou te negar, vou andar com o Senhor. E quando ele vê Jesus ali, vivendo o propósito que Deus tinha para Jesus de nos salvar, de sofrer as chicoteadas e ir para a cruz, Pedro nega Jesus. Era propósito de Deus para a vida do Pedro, para que ali, naquele momento, ele começasse o processo de transformação que Deus tinha para a vida dele. Muitas das coisas que nós passamos na nossa vida, ou melhor não, muitas não, todas as coisas que nós passamos na nossa vida são propósitos que Deus permite para nos moldar, nos transformar, para que de fato nós possamos amá-lo de todo o coração e adorá-lo e glorificá-lo. Só um filho de Deus verdadeiro e uma filha de Deus consegue glorificar Deus. Quem não é filho não glorifica. Quem não é filho não adora. Porque a adoração, ela vem no momento de alegria, mas ela também vem no momento de tristeza, de dor. E o filho entende isso, porque ele sabe o pai que tem. Ele sabe em quem pode se lançar. Agora, se você não é filho, você murmura, você endurece o coração, você resiste. Porque você fala: isso não é para mim, cadê Deus? Onde Deus estava? Porque não ama. Quem ama se entrega, quem ama não resiste, quem ama não endurece o coração. A maior prova de amor foi Deus ter enviado Jesus, e Jesus não resistiu à cruz. Jesus não abriu a boca, Jesus se entregou. Uma vez o pastor perguntou: quem foi que matou Jesus? Jesus se entregou por nós. Ele não fugiu em nenhum momento. Ele não arrumou uma estratégia para burlar a cruz. Ele ainda foi: afasta de mim esse cálice. Mas ali ele foi exemplo para cada um de nós, de amor, de entrega, de obediência, de glorificar ao Pai. A sua vida tem glorificado a Deus? Da sua boca tem saído palavras que glorificam e honram a Deus, ou palavras de murmuração e reclamação? Mas essa pessoa também só faz isso. Mas toda vez esse carro quebra. Mas mais uma vez, olha o tamanho dessa conta. Conta de água, conta de luz, aumentou o alimento, a gasolina. Isso é um discurso do mundo, mundano. Mas o discurso dos filhos do Senhor é: Deus tem provido todas as coisas. O país está em crise? Todos estão passando por uma crise muito difícil. Mas o Senhor é conosco. O Senhor não tem deixado faltar nada. O Filho de Deus adora, glorifica, exalta o Senhor, reconhece a Deus em todas as coisas. O Filho de Deus busca a Deus em primeiro lugar. Ele coloca Deus em primeiro lugar. Ele coloca o Senhor acima de todas as coisas. Ele reconhece que sem Deus, ele não é nada. As minhas ações
as minhas atitudes, têm colocado Deus em primeiro lugar? Ou o meu trabalho tem ficado em primeiro lugar? Eu trabalho o dia inteiro, eu chego cansado, não dá para ir na igreja. Não dá. Ou então, poxa, domingo é o único dia que eu tenho que botar a roupa para lavar. Se eu for na igreja, como é que fica a minha roupa? Né? Ou então, eu coloco qualquer coisa mais importante do que buscar ao Senhor. Porque quando nós estamos reunidos, a palavra de Deus fala que Ele faz o quê? Quem estava lá na minha casa na sexta-feira sabe. Deus faz o quê quando o povo de Deus está reunido? Ele derrama a sua bênção. Sou eu que estou falando? Não, está na Bíblia. Quando o povo de Deus se reúne, o Senhor derrama a sua bênção. Mas para isso, irmãos, eu preciso me negar. Eu preciso negar a minha vontade. Como o Marcos falou, eu preciso estar perto de Deus para que eu tenha a visão que Deus quer me dar e não a minha própria visão. Para isso eu preciso fazer o quê? Me negar. Negar a minha própria vontade, resistir à minha própria vontade. Resistir ao sono que bate. Resistir ao coração que fala, essa palavra não é para mim. Resistir ao meu querer, ao meu entendimento. Resistir à minha própria vontade. Quantos de vocês, quando escutam a palavra do Senhor, saem daqui e falam, essa semana eu vou colocá-la em prática? Essa semana não, agora. Vai vir vontade de fazer determinada coisa, mas eu vou priorizar o orar. Eu vou priorizar o ler a palavra do Senhor. Eu vou priorizar estar em comunhão. Eu vou priorizar ofertar e dizimar. Porque eu entendi aquilo que Deus falou. A palavra de Deus, ela é exposta a nós, Deus revela ela a nós para que a gente tenha uma mudança na nossa atitude. E isso seja refletido no nosso meio, no meio em que a gente vive. Eu e você precisamos ter essa mudança de atitude. Quando eu sei o propósito da minha vida, que é glorificar a Deus, eu busco andar com Deus. Eu busco colocar o Senhor em primeiro lugar da minha vida. E eu confesso a Deus os meus pecados. Senhor, eu não tenho conseguido orar, não. Eu não tenho conseguido colocar o Senhor em primeiro lugar, não. Eu ajoelho e falo, Senhor, eu tenho ajoelhado, mas a minha mente vai longe, eu não consigo orar. Eu não sei como orar, Senhor. Quando você reconhece e fala isso para Deus, o Espírito Santo de Deus te ensina, te ajuda, te instrui a orar. Mas é necessário que você queira isso. O Evangelho requer uma prática, um querer fazer. O que a gente percebe é que muitas vezes, todos os domingos, a maioria dos irmãos estão aqui. Mas às vezes a gente não consegue ver uma mudança no movimento da igreja, no envolvimento da igreja. Por quê? Porque a palavra é só ouvida, ela entra por esse ouvido, passa pelo canal e sai pelo outro. Ela não é escutada. Quando eu escuto a palavra, ela cai no meu coração e gera uma mudança dentro de mim. Peraí, então eu não devo andar assim? Peraí, então até aqui eu tinha entendido errado e agora o certo é isso? Sim, precisa haver uma mudança na forma como nós estamos caminhando. A gente acabou de falar aqui que o adorar a Deus não é só vir na igreja, levantar as mãos e cantar, mas é viver uma vida com atitudes que mostrem como Deus é em primeiro lugar na minha vida, de entrega, de busca. E aí eu perguntei, você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Acima do seu trabalho, acima dos seus filhos, acima do seu casamento, acima de você mesmo? Porque quando você deixa de estar na comunhão com os irmãos para satisfazer uma vontade sua de cansaço, de seja lá o que for, você deixou Deus para o segundo lugar. Você colocou em primeiro lugar aquilo que você queria, aquilo que você quer, aquilo que você entende que é mais importante, e não aquilo que Deus é na sua vida. As minhas ações vão mostrar quem de fato Deus é na minha vida. Você não consegue perceber a diferença de uma pessoa que tem Deus e de uma pessoa que não tem Deus? Você consegue, não consegue? Você olha e você fala assim, nossa, aquela pessoa ali, ela realmente é
uma pessoa de Deus. Porque as ações delas mostram Deus. As atitudes, os pensamentos, a fala, o andar, as escolhas. E como é que você tem mostrado, como é que a sua vida tem mostrado a sua relação com Deus para o mundo? Lá fora, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua faculdade, na sua redondeza, onde quer que você esteja. Como é que as pessoas olham você? Elas olham como um filho, uma filha de Deus? Ou só como mais um vizinho e uma vizinha? Quando Cristo está na minha vida e na sua vida, nós somos transformados todos os dias. Todos os dias. Não é só uma vez por mês ou só no momento em que eu sinto a presença do Senhor, mas é todos os dias. Todos os dias Deus fala conosco. Você escuta a voz de Deus todos os dias? Eu escuto. Aí você fala, nossa, que ousadia. Eu escuto. Sabe por quê? Porque eu procuro ver Deus em todas as coisas. Quando eu vejo esse sol maravilhoso, eu não tenho como tirar Deus. Foi Ele que me deu esse sol maravilhoso. Quando eu saio e vejo essas flores abertas aí fora, é Deus, gente, eu não faço nada por isso. Quando eu me levantei da minha cama hoje com saúde, foi Deus. Tem gente que fala assim, mas você espiritualiza tudo. Não, Deus está em todos os lugares, em todas as coisas. Eu não tenho como tirar Deus das coisas. Só tira Deus das coisas quem não anda com Deus. Quem não tem Deus no coração, quem anda a sua própria vida, realmente não consegue enxergar Deus nas coisas. Quando eu chego no meu ponto e o ônibus passa, eu vejo Deus. Quando ele não passa, eu também vejo Deus. Porque eu sei que Ele tem um propósito em todas as coisas. E ali eu glorifico. Eu oro, eu agradeço. Eu consigo ver Deus, eu consigo ouvir Deus. Desde o momento que eu saí da minha casa até aqui, eu ouvi Deus. E Deus já falou muitas coisas comigo hoje no coração. Mas quando você resiste, fecha o coração, você não escuta Deus. E aí é um dia após o outro, enfadonho, cansativo. E você resmungando, e você distante, e você frio, e você indiferente. E aí você não adora. E aí você não cumpre o propósito de Deus para a sua vida, que é glorificá-lo em todas as coisas. Você não pode viver uma vida cristã maçante, cansativa, sem nenhuma novidade de vida, porque o Evangelho é novidade de vida todos os dias. A partir do momento que Deus fala comigo, eu tenho uma novidade de vida todos os dias. É a forma como Deus permite que eu enxergue as coisas. E você também. Deus já falou com você hoje? Aí você vai falar, amém, mas falou mesmo? Você vai sair daqui ou vai pôr em prática aquilo que Deus falou com você? Ou você vai viver de novo a mesma vida enfadonha? O Filho de Deus tem uma mudança. E aí, para fechar, eu quero mostrar 3 pessoas que tiveram uma vida com Deus. Eu não vou abrir o texto, mas eu vou trazer a sua memória. Primeira pessoa que eu vou trazer para te lembrar sobre o plano e o propósito de Deus é a vida de Moisés. Moisés teve um nascimento simples, humilde, mas por ordem do rei, das crianças serem mortas, Moisés foi morar no palácio e teve a melhor educação. E teve um momento que ele saiu do palácio e foi morar numa outra terra distante, né? E vocês sabem alguns detalhes. E nesse processo da caminhada da vida de Moisés, Deus tratou com ele. Deus tratou profundamente com a vida de Moisés, até tornar ele o homem que ia conduzir o seu povo a sair do Egito. Foi um processo. O propósito da vida de Moisés era ser o libertador, era ser o condutor do povo, ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele poderia ter resistido, desobedecido, fugido, mas ele aceitou cada momento difícil que ele teve na vida. Cada momento difícil ele aceitou, e ali Deus tratou com ele e usou a vida dele para a glória do Senhor.
Moisés foi um cara muito paciente. Eu tenho lido o Velho Testamento e eu falo, Jesus, eu já tinha dito, quantas vezes ele intercedeu pelo povo, não mata, Senhor, olha, o que o pessoal vai dizer do Senhor como Deus? Deus falou, vou matar, não, Senhor, não mata não. Eu dizia, mata sim, eles não querem, mata sim, Senhor, porque eu não presto, mas Deus estava tratando o coração dele. Outra pessoa que Deus tratou profundamente e usou, Abraão. Abraão queria muito o quê? Um filho. Abraão ansiava por ter a sua própria descendência. E Deus tinha feito uma promessa para ele. Você vai ser pai de uma grande nação. Sabe quanto tempo depois de vida que Abraão veio ter o seu primeiro filho? Filho seu e de sua esposa? 100 anos. 100 anos esperando uma promessa se cumprir na sua vida. E Deus reafirmando a promessa para ele. E tratando com o coração dele. E falando, eu te chamei. Quando Deus nos chama assim, é porque nós somos exemplos para outras pessoas. Nós temos que honrar o nome do Senhor com aquilo que Deus colocou na nossa vida. E testemunharmos para glorificarmos o nome do Senhor. As lutas e as provas que Deus permite na nossa vida são para nos transformar e glorificar o nome dele. E Abraão se tornou de fato um pai de uma grande nação, mas antes disso, primeiro ele teve que esperar os 100 anos para ter o filho, e depois que ele tem o filho, o que acontece? Deus fala, eu quero que você oferte ele como sacrifício. Caramba! O Senhor, eu já tinha dito, Deus, qual é? O Senhor dá e depois o Senhor quer tomar? Eu acho que eu teria chegado em Deus e teria falado alguma coisa muito parecida. Mas o coração de Abraão estava em quem? Em Deus. A Bíblia não dá muitos detalhes de como foi toda essa situação, do momento em que Deus pediu, até o momento exato ali em que ele amarrou Isaac, colocou em cima da lenha e que ele ia oferecer. Deus não dá detalhes do coração de Abraão, porque o coração de Abraão era o coração de um homem, mas a Bíblia fala que Deus estava com ele em todo momento, e que no momento H, de que ele realmente seria morto, Deus falou, não é necessário, porque na verdade a prova não era para Deus, a prova era para quem? Para o próprio Abraão. Mas Deus transforma, Deus usa. E a última pessoa que eu gosto muito de trazer como exemplo e referência da minha vida, quem é, gente? Quem é? O José, gente. Jesus é maravilhoso, Jesus é espetacular, é o número 1, ele é o top. Mas eu gosto de trazer o José. Por quê? José foi traído, José foi vendido, desprezado, foi para a cadeia. Olha que transformação na vida desse homem. Mas por quê? Todos eles seguiram o propósito que Deus tinha para a vida. Não resistiu, não fugiu, não endureceu o coração, mas perseverou naquilo que Deus tinha. E todos eles, cada um deles, glorificaram ao Senhor com a sua própria vida, com os testemunhos de vida. Qual o testemunho que a sua vida tem dado? É o testemunho de glorificar ao Senhor, honrar ao Senhor? A sua vida tem cumprido o propósito de glorificar a Deus ou não? Glorificar a Deus sendo mãe, sendo esposa, sendo filha, sendo funcionária, a sua sendo funcionária, eu estou colocando no feminino porque eu sou mulher, né? Mas a sua vida tem cumprido o propósito para o qual Deus criou ela? Você tem amado a Deus? Primeiro que se a gente não ama a Deus sobre todas as coisas, a gente não cumpre o propósito do Senhor. Já começa falhando aí. Então a primeira análise que você tem que levar para a sua semana hoje é: eu tenho amado a Deus acima de todas as coisas? Acima do meu emprego, acima do meu cansaço, acima das minhas frustrações, acima das minhas dores, das minhas angústias, eu tenho amado a Deus? Ou não? Porque se eu tenho, as minhas atitudes vão demonstrar isso.
Agora, se eu não tenho, então as minhas atitudes também vão demonstrar isso. A reflexão que vocês vão levar para essa semana é: a sua vida tem glorificado a Deus? As pessoas olham para você e falam: glória a Deus pela sua vida, Deus tem sido bom, Deus tem sido com você. Ou não? Você tem levado uma vida como a multidão, sem diferença nenhuma por onde você está. O Senhor nos chama para ter uma vida com propósito com Ele, com um propósito de entrega a Ele, de amar a Ele sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, o propósito dele se cumpre consequentemente na minha vida. Agora, se eu não amo ao Senhor, ou se eu amo mais ou menos, ou se eu amo só quando me convém, ou se eu amo do meu jeito, Deuteronômio fala: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Significa que é de todo o seu ser. Mesmo que a sua mente não queira, mesmo que o seu coração não queira, você amando a Deus sobre todas as coisas, você vai cumprir o propósito do Senhor para a sua vida. Ele cumpre, o Senhor cumpre, porque Ele sabe que há um comprometimento em você. A nossa oração para essa semana: Senhor, nos ensina a amar ao Senhor verdadeiramente. Um amor de entrega, assim como Jesus me amou e me ama. Eu quero te amar profundamente. Pai amado, Deus santo, Deus poderoso, Deus que sonda o mais profundo do nosso ser, Deus que conhece a verdade do nosso coração. O Senhor sabe o quanto de nós realmente te amamos. Assim como o Senhor perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, se o Senhor me perguntasse isso hoje, talvez tem muitas coisas na minha vida que eu ainda não coloquei totalmente aos teus pés. Talvez, Senhor, eu não esteja cumprindo, eu não esteja vivendo o propósito do Senhor para a minha vida. Assim como os meus irmãos, assim como a igreja de Monte Santo. Porque para vivermos o teu propósito, Senhor, precisamos te amar de todo o nosso coração, acima de todas as coisas, acima da nossa própria vontade, acima das nossas forças. E nós só conseguimos isso se estivermos no Senhor. Espírito Santo de Deus, que nos conhece, que nos sonda, eu venho rogar ao Senhor: trata com cada um dos que estão aqui nessa manhã. Desperta, Senhor, cada um para o propósito que o Senhor tem para a vida, de amar sobre todas as coisas, de buscar ao Senhor em primeiro lugar, para que de fato as nossas ações mostrem que o Senhor é o primeiro na nossa vida, que a nossa entrega seja primeiramente ao Senhor, para que a gente possa glorificar ao Senhor com as nossas ações, com a nossa fala, com a nossa escolha, com os nossos sentimentos. Eu rogo ao Senhor, Espírito Santo, não permita que a gente saia daqui com o mesmo pensamento e o mesmo sentimento que a gente entrou, Senhor, porque a Tua palavra ela não volta vazia, e o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que transforma. A Tua palavra fala que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, o Senhor transforma, e é isso que eu anseio para a igreja de Monte Santo, a transformação do Senhor. Não é a que eu quero ou que o pastor quer, mas a que o Senhor tem para esta igreja, para que ela cumpra o chamado, o propósito dela, para honrar e glorificar ao grande Deus que o Senhor é. Revela a cada um dos meus irmãos. Revela, Senhor, aquilo que o Senhor quer que cada um faça, desenvolva, exerça no reino do Senhor, para a glória do Senhor. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Dá uma semana, Senhor, de intimidade de cada um. Que a gente resista à nossa carne, o nosso desejo, o nosso querer para fazer o teu, para glorificar o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado por saber que nós não fomos criados como uma multidão, mas que cada um de nós tem um propósito.
E que nós podemos, ó Deus, nos lançar aos teus pés, porque o Senhor há de fazer muitas coisas por nós, assim como o Senhor fez em Moisés, assim como o Senhor fez em Abraão, em José e em tantos outros, o Senhor pode fazer nas nossas vidas, com as nossas vidas, para glorificar e honrar o teu nome. É esse, Senhor, o meu pedido e o meu agradecimento pela tua misericórdia derramada sobre nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu vi ali que a igreja tem um propósito também. E o propósito da igreja tem a ver justamente com esse versículo de Deuteronômio 6. Qual é o propósito da igreja de Monte Santo? Amar a Deus, ao próximo e servir o mundo. Então, amar a Deus é a primeira coisa. Se eu amo a Deus, as outras coisas todas eu faço. Eu amo o próximo e eu sirvo no mundo. Mas se eu não amo a Deus, as outras coisas vão falhar. Porque o amar a Deus tem que vir em primeiro lugar. Quanto tempo isso aí está aí, ó? E você já se perguntou se você tem feito esse propósito? Se você tem cumprido? Você é a igreja. Você é a igreja de Monte Santo. Deus abençoe os irmãos. Amém?